Agora, 12h22, a gente recebe aqui ao vivo o senador e líder do Bloco Vanguarda da oposição, senador Wellington Fagundes, que estava nessa manifestação no Rio de Janeiro. Gentilmente já atende a gente neste momento aqui na Jovem Pan. Eu vi algumas imagens repercutindo já, senador. O senhor estava ao lado do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, fez um discurso muito duro, falou sobre anistia, disse que já tem os votos suficientes no Senado e na Câmara para se aprovar essa anistia, ainda que tenha este veto do governo. Ele também tem voto para derrubar este veto. Além do discurso que nós ouvimos, o que o senhor ouviu do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro neste domingo, neste final de semana no Rio de Janeiro? Ótimo dia ao senhor e bem-vindo à Jovem Pan. Agradeço, Bruno, Luiz. O que eu ouvi agora, há pouco, do presidente Bolsonaro foi o que ele está ouvindo nas ruas. Porque mais do que nunca nós temos um presidente que está sendo recebido por multidões. E as pessoas estão mostrando a indignação, porque elegeu um presidente que prometeu a carne, a picanha, né, a cervejinha, e hoje o ovo está nas alturas. O cidadão de classe média está sentindo, o trabalhador, quem ganha até 5 salários mínimos, a sua despesa é com aluguel, roupa, comestíveis, e hoje está praticamente impossível. Então, a revolta da população é com essa política econômica e que o governo só tem como alternativa aumentar impostos e gastar mais. Agora há pouco eu ouvi um comentário. Hoje, quantos ministérios hoje o presidente Lula tem? Né? Mais do que o dobro do presidente Bolsonaro, e a qualidade dos ministros também. Então, tudo isso a gente está percebendo um desencontro muito grande entre o governo e quem está sofrendo é a população. Eu vou também chamar nessa conversa Luiz Augusto Durso, que está ao vivo com a gente. Durso. Senador, boa tarde, prazer recebê-lo aqui na Jovem Pan. Senador, você esteve presente fisicamente, viu esse evento lotado em apoio à anistia, como foi anunciado, mas você acredita, senador, que diante dessa grande manifestação nós tenhamos alguma mudança ou alguma interferência, alguma pressão com relação ao julgamento que teremos agora, dia 25 de março, que poderá receber ou rejeitar a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro? Olha, eu ouvi o próprio presidente numa reunião que tivemos, lá no Bloco Vanguarda, porque ele falou, foi muito claro, nós temos que estar junto da população, nós temos que estar na rua, para que a gente tenha condição de pressão, porque ainda somos minoria no Congresso Nacional. Mas essa minoria, como todos os processos, depois, com que cada parlamentar, ele vive do voto. Então, ele sabe que está contra a população, ele vai ser penalizado, ou seja, não será reeleito. Então, eu acredito que tudo que o presidente Bolsonaro tem feito, demonstrado, buscado o apoio da população, e a população está cada dia mais presente, e como foi colocado aí também. Hoje não é mais só uma matéria jornalística, o cidadão está se manifestando diretamente, colocando a sua opinião através das mídias sociais. Então, por isso, nós acreditamos muito que a possibilidade de se rever essa situação é grande, mas o que interessa principalmente é nós do Congresso. Temos que ter voto suficiente para a gente demonstrar a força. Agora, essa última semana, o Supremo Tribunal Federal liberou esse contato de Valdemar da Costa Neto com o ex-presidente. Eles estiveram, então, no Rio de Janeiro. Qual foi esse clima? O que o senhor viu, conseguiu sentir ali? Há uma confiança que agora, diferentemente da última eleição, que os dois não estavam conversando, e há quem diga que isso dificultou essa articulação. A eleição do ano que vem, com essa liberação de conversa entre os dois, haverá um ambiente de conseguir, de fato, eleger 50% do Senado Federal, senador? É claro, o PL já é o maior partido. Hoje, pela manhã, nós tivemos um café da manhã, conversamos muito, o presidente Bolsonaro, o presidente Valdemar, todos nós, os parlamentares, muitos senadores, deputados federais, e o clima é esse, o clima de que tem que ter pressão. Por que que o ministro resolveu voltar à condição de diálogo entre um presidente do maior partido do Brasil e um ex-presidente da República? Porque ele está sentindo que a pressão está chegando.
né? Então, por isso nós acreditamos, a confiança é muito grande, mas não tem outra estratégia que não seja continuar conversando com a população, fazendo as movimentações, indo ao encontro daqueles que estão sofrendo. E, claro, esse movimento também, o nosso objetivo principal é a anistia, né? Anistias para aqueles que estão lá presos de forma, ao nosso ver, injusta, porque a grande maioria não fez quebra-quebra. Não é possível que uma mulher que apenas com um batom se manifestou numa estátua e isso, no outro dia, está limpinho, essa mulher vai pegar uma pena de 12, 17 anos. Ou seja, a dosimetria que foi aplicada até agora das penas, inclusive o judiciário não está aceitando, juristas renomados não estão aceitando. Então, é tudo isso que nós estamos mostrando, que o Brasil está tendo praticamente uma ditadura. E democracia é o direito de ir e vir, de manifestar, de cada um poder colocar suas opiniões. Luiz Augusto Durso. Senador, diante da manifestação de hoje, quais são os próximos passos ou o que a população pode esperar do trâmite desse PL da anistia? Nós podemos prever prazos? Existe alguma previsão de como agora isso tramita e se tramita rapidamente, ou se a população ainda tem que aguardar que teremos outras manifestações antes do encerramento dessa pauta e eventualmente a aprovação dessa demanda? Olha, o deputado Zóstenes, que é o líder na Câmara dos Deputados, ele já, hoje na sua fala, ele colocou que terça-feira, inclusive, estará na reunião de líderes da Câmara dos Deputados apresentando, então, já há necessidade, ou seja, aí ele vai discutir a melhor forma e nós vamos aguardar também no Senado a melhor alternativa. Na terça-feira, como líder do Bloco Vanguarda, nós já teremos uma reunião para análise de tudo o que aconteceu, para aí sim e assim também definirmos as estratégias. Um movimento como esse nos dá mais força. E aí, Luiz, é importante exatamente que a gente tenha a manifestação da população. É importante que o cidadão que está nos ouvindo agora, ele sabe que ele pode participar efetivamente, manifestando a sua insatisfação, a sua indignação. E essas milhares de pessoas que estão aí na praça pública, estão indo voluntariamente. Não tem ninguém aí que foi levado, não. São pessoas espontaneamente que estão presentes. E é isso que faz com que a gente tenha força para votar no Congresso Nacional e até demover, principalmente, o Supremo Tribunal Federal ou aqueles que querem manter esse engessamento. O senhor disse espontaneamente, e a imagem que está agora no vídeo, quem nos acompanha no vídeo e quem nos acompanha no rádio, eu vou repetindo essa imagem. A gente vê o governador de Santa Catarina, Jorginho de Mello, vê o governador do Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro, o governador de São Paulo, ex-ministro de Bolsonaro, e também o governador do estado, do senhor inclusive, o governador Mauro Mendes, que é da legenda do União, que ocupa alguns cargos no governo. Essa imagem aí, com os 4 governadores ao lado de Bolsonaro, reforça um apoio para um nome de direita numa eleição do ano que vem? O que representa esses 4 governadores ao lado de Bolsonaro, senador? Olha, primeiro é importante dizer que são governadores de regiões diferentes, né? Rio de Janeiro, o Centro-Oeste, Mato Grosso, também o sul do Brasil, o nosso governador Jorginho Mello, que também tem feito uma grande administração, e aonde é o estado que o presidente Bolsonaro tem a maior aprovação e popularidade. Mas todos esses estados, aliás, no Brasil inteiro. Então é importante, sim, a presença desses governadores, porque com isso nós vamos também mostrando que não só o parlamento, mas também há uma insatisfação por parte do executivo. Olha só, ontem eu dava uma entrevista contigo, Bruno, que até agora não foi votado o orçamento porque o governo não quer. Então, os municípios estão sofrendo, porque cabe aos municípios atender a população e o recurso não chega, né? A cesta básica, o transporte escolar, enfim, os programas, as creches que os prefeitos têm que manter e o recurso do governo federal não está chegando. E a gente não fica indignado, porque é só aumento de imposto, e para onde esse recurso está indo? Na gastança do governo. Augusto Durso. Senador, com a expectativa de termos outros eventos dessa magnitude, com a presença também de figuras políticas, você acredita que o presidente, se permanecer inelegível, Jair Bolsonaro, ele usará esses eventos para direcionar
eventual opção de quem seria o seu representante ou sua figura eleita para ser candidato no ano que vem? Ou ele, por enquanto, vai manter sendo a figura central, principal desses eventos, e mais para frente que nós saberemos se ele ou o terceiro será o candidato para 2026? Eu já conversei isso, nós tivemos uma reunião no bloco com o presidente Bolsonaro e a posição é muito clara. Ele será candidato a presidente da República. Ele será candidato do PL. A posição do PL é, assim, tranquila nesse aspecto. Então, não há nada que impeça com que o presidente Bolsonaro possa ser candidato. Principalmente porque a população está junto com ele. E é nessa forma que nós acreditamos muito. No dia 25 de março, inicia então o julgamento do ex-presidente, do núcleo 1, na verdade, que tem vários militares, que tem assessores, ex-auxiliares, esse núcleo 1, que é o núcleo, de acordo com a investigação, que tinha um envolvimento naquele planejamento de golpe de Estado. Como está esse ambiente? O senhor ouviu do ex-presidente como ele está em relação a esse julgamento que vai iniciar no dia 25, já com 2 sessões, em uma na quarta-feira, dia 26, com a última sessão às 9h30 da manhã? Olha, o importante, Bruno, que a gente está percebendo no presidente a tranquilidade e a serenidade. E não só ele, como toda a família dele. Hoje, infelizmente, a Michelle Bolsonaro não pôde estar por problema de recuperação de uma pequena cirurgia, mas lá estava o Flávio Bolsonaro, todos os filhos, e a conversa é uma só, é acreditar que a justiça não pode abusar de ter, acima de tudo, a legalidade. Então, claro, tem os advogados, o processo todo tem uma tramitação que será longa, com certeza esse julgamento não conclui esse ano, então, por isso, nós vamos continuar nas nossas manifestações, nas nossas reuniões, e, acima de tudo, buscando com que a população brasileira esteja pressionando também. Então, é um trabalho de convencimento dos nossos pares, da grande maioria dos senadores e também dos deputados federais, para que a gente possa pressionar. Não tem outra forma. E a demonstração como hoje, mais uma vez, estivemos na Avenida Paulista, e olha, nós não podemos perder o foco também, que imediatamente nós queremos a anistia, porque as pessoas estão sofrendo. Nós não podemos fugir desse tema tão importante. O Durso? Senador, haveria nos bastidores uma ideia, que eu gostaria de ouvi-lo, se procede ou não, e se há essa possibilidade, de que caso o presidente Bolsonaro a sua denúncia seja recebida agora no fim desse mês, poderia se postergar o debate da anistia para que, se eventual condenação contra ele existisse no futuro, de alguma forma alterasse essa anistia para incluí-lo. De alguma forma existe essa hipótese? Foi falado sobre isso? Isso é só uma história que está sendo falada nos bastidores? Ou pode ser uma ideia no futuro de anistiar também Jair Bolsonaro, caso eventualmente ele seja condenado nesse processo, se começar no dia 25 de março? Olha, vamos separar bem, o presidente pediu para dizer sempre isso. Ele não quer anistia para ele. Ele quer anistia para as pessoas que estão lá sofrendo na penitenciária porque apenas foram se manifestar. A posição do presidente é clara. Ele não quer anistia para ele. E, claro, esse processo será um processo longo, como eu disse, então, imediatamente, nós não vamos perder o foco, pressionar para que a gente tenha condições de liberar as pessoas que estão lá apenas porque exerceu o papel mais sagrado que é da democracia, o direito de falar, o direito de se manifestar. E olha, nós temos um exemplo, que eles fizeram no passado muito pior e não teve prisão de ninguém. Então, por isso é que nós vamos cada dia mais estar presente na tribuna, manifestando e buscando o apoio também, claro, como eu já disse, não só da sociedade, mas que o Congresso Nacional realmente reaja a essa situação que nós estamos vivendo. Ainda somos minoria, mas nós acreditamos muito que dentro de pouco tempo o Congresso Nacional, os parlamentares que estão em dúvida, vão se unir, vão se manifestar a favor da população brasileira, a favor do fortalecimento da democracia.
Eu já vou liberar o senhor, mas antes, uma última pergunta sobre a redução à lei da ficha limpa, que aí sim se enquadraria para o ex-presidente conseguir viabilizar uma candidatura no ano que vem. Essa discussão, ela avançou. Hugo Mota também disse que recebeu, chegaram a comentar que levaram esta demanda ao deputado Hugo Mota, no Senado também com Alcolumbre. E essa discussão, como está no Congresso? Reduzir essa lei da inelegibilidade, e aí o ex-presidente, então, estaria liberado para conseguir disputar a eleição no ano que vem. Isso também está no radar ou somente vão concentrar forças nessa discussão da anistia? O próprio presidente Bolsonaro já nos colocou, já conversamos muito sobre isso, porque nós não podemos aprovar algo para inocentar corrupção. Então, por isso, vamos ter muito cuidado, muita cautela e cada passo a ser dado. Como o presidente Bolsonaro disse, ele não cometeu crime, não tem nenhuma acusação no governo de corrupção, portanto, ele não quer anistia e não quer benefício próprio. Ele quer, acima de tudo, que a gente faça justiça no Brasil.